Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a uma reunião das UTIs integradas. Hoje a gente tem um prazer enorme de ter o Dr. Yuri Albuquerque, que é médico da UTI do Sírio-Libanês. Yuri gentilmente aceitou nosso convite para falar de débito cardíaco na UTI, como, quando e por que monitorar. Yuri, mais uma vez, obrigada e a palavra está com você. Eu agradeço aos organizadores pelo convite, né? Acho que é sempre, né, bem legal, né, participar de uma aula, com tantos colegas, né, queridos, né, e tudo, e um tema, né, super bom. Vou compartilhar aqui meus slides, qualquer coisa pode me avisar. Perfeito. Então, assim, eu vou te falar um pouquinho hoje, né, sobre o débito cardíaco na UTI, como e quando e por que monitorar, né, essa ferramenta, né, que é tão importante no nosso dia a dia. Esse é o meu conflito de interesse para essa apresentação, não tem nenhum. Esse é um breve roteiro da nossa aula, tá? E, assim, por que que, na verdade, a gente pensa, né, em medir o débito cardíaco na UTI? Qual seria, né, o racional disso? A gente sabe que o paciente em choque, você tem um desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio, então você vai ter uma situação de hipoperfusão, né, em que a oferta ela não consegue atender o consumo. E se a gente pensar, né, realmente em DO2, né, em delivery de oxigênio, a gente sabe que o débito cardíaco ele vai ser a nossa principal componente do débito cardíaco, da DO2. Quando a gente pensa em débito cardíaco, conteúdo arterial de oxigênio, logo ela vai ser a nossa principal variável macrohemodinâmica. Né? E se a gente pensar no racional, né, tudo que a gente faz, né, em terapia intensiva, de uma forma, é para tentar aumentar o DO2. Né? Então, se a gente faz a nossa ressuscitação volêmica inicial, se a gente considera que o nosso paciente é fluido responsivo, ele é pré-carga responsivo, eu tenho um aumento do débito cardíaco, né, se eu coloco inotrópico, né, se num paciente com insuficiência cardíaca eu coloco um vasodilatador para tentar reduzir a pós-carga, eu vou tentar aumentar o débito cardíaco. E de uma outra forma também eu posso tentar tanto melhorar a oxigenação, como também melhorar o conteúdo arterial de oxigênio, também para uma transfusão. Então, toda vez que eu vou, né, atuar, né, em débito cardíaco, né, eu vou tentar mexer num desses três componentes, né, pré-carga, pós-carga ou contratilidade. E um ponto muito importante é que nossa acurácia, né, à beira-leito, né, para avaliar o débito cardíaco, ela é muito ruim. E muitas vezes, né, na monitorização hemodinâmica mais básica, a gente acaba buscando muita pressão, tá? E a gente sabe que a pressão, ela é muito ruim para avaliar se meu paciente está bem perfundido, né? Se eu tenho um débito cardíaco, se eu tenho um delivery de oxigênio adequado. Então, quando a gente devia estar otimizando, na verdade, o fluxo, talvez não a pressão. Então, tem um paciente que, às vezes, um paciente com uma essência cardíaca e que tem uma pressão arterial média alta, né, 70, 80, mas por conta do aumento da resistência vascular sistêmica, pelo aumento de pós-carga, ele vai ter uma redução de débito, uma redução de fluxo e, consequentemente, uma redução de DO2, agravando o choque, né, desse paciente, tá? E é uma coisa interessante, tá? Isso é uma coorte unicêntrica que fez uma análise multivariada retrospectiva, né, avaliando sinais clínicos à beira-leito e para ver se meu paciente ele tinha um baixo débito cardíaco, né? Então, quais sinais, né, se correlacionavam com baixo débito cardíaco e a acurácia desses sinais. A acurácia, pessoal, no geral, fica em torno de 60% quando a gente avalia, né, globalmente. Então, uma acurácia é ruim. Então, a gente avalia que o nosso exame físico, ele vai ser pouco sensível, porém mais específico. Então, muitas vezes, a gente vai ver um paciente que tem um baixo débito cardíaco e que vai ter uma hipoperfusão, um choque circulatório, de uma forma mais tardia. Enquanto eu podia, na verdade, ter atuado, né, de forma precoce para tentar aumentar o débito cardíaco e com isso também melhorar minha perfusão tecidual e minha microhemodinâmica. E além disso, também tem que avaliar se meu paciente ele tem uma coerência hemodinâmica, ou seja, melhorar a macrohemodinâmica, melhorar o débito cardíaco, e isso se traduzir na melhora da microhemodinâmica. Então, nenhum sinal clínico isolado tem uma acurácia diagnóstica boa, né, em torno de 60%, né? Em frente ao paciente com choque circulatório, né, eu quero saber qual o principal componente que está gerando esse choque circulatório para eu poder atuar e fazer uma terapia direcionada. Né? É um paciente que tem uma vasoplegia importante, né? Um paciente que eu vou ter que otimizar vasopressor, se é hipovolemia, dá volume, se tem disfunção miocárdica, dá inotrópico, ou se eu tenho, na verdade, um problema de drenagem, um problema de retorno venoso, né? Como no paciente com choque obstrutivo, ou será que eu tenho um componente multifatorial? Então, é importante eu monitorizar o débito cardíaco para ver qual o principal componente
né, do choque circulatório e, principalmente, eu ver, fazendo uma intervenção, como essa variável ela vai se comportar ao longo do tempo. Eu dei volume, meu débito cardíaco ele aumentou, eu dei inotrópico, ele subiu. O que está acontecendo, né, de forma evolutiva? Qual a tendência temporal do meu paciente? Então, pessoal, o nosso racional, né? Então, se a nossa acurácia do exame físico ela é ruim, né, em caso de choque circulatório, né, se meu paciente ele está melhorando, né, então, por exemplo, você vai para esse campanha, eu comecei a dar volume, dei um pouquinho de nora, mas meu paciente ele tinha, por exemplo, um tempo de enchimento capilar identificado, ele começou a reduzir esse tempo de enchimento capilar, o Motley nesse paciente reduziu, o lactato, né, está clareando, você teve um aumento de saturação renal central, é um paciente que está indo melhor. Então, talvez nesse paciente que ele está respondendo às medidas iniciais, talvez não tenha uma necessidade tão grande de medir o débito cardíaco. Porém, naquele paciente que eu já fiz as medidas iniciais, né, que já dei volume e que eu já fiz as coisas, e eu não estou entendendo o que está acontecendo, nesse paciente eu devo aferir o débito cardíaco tanto para fazer diagnóstico, né, de qual tipo de choque circulatório, né, eu estou frente, ou qual componente multifatorial, como para também fazer o quê? Para poder guiar a minha intervenção terapêutica. Então, ver uma tendência temporal na minha intervenção e como o débito cardíaco, né, ele vai se comportar com essas intervenções, né? Então, isso seria realmente a resposta de quando, tá? E além disso, né, de quando medir o débito cardíaco, o último consenso, né, que a gente tem de monitoração hemodinâmica da ESICM é em 2014, né, e vai ser publicado em breve, né, pelo menos o professor Javier Monet, ele fala sobre isso, né, nas aulas dele, né, o seu slide que foi gentilmente cedido por ele, e falando que, na verdade, né, não mudou muita coisa em relação, né, ao último consenso. O paciente que ele não responde às medidas iniciais, e ele fala bastante isso em aula, né, o quanto inicial, né, naquele paciente que ele não melhorou, talvez em horas, né, em, talvez até minutos, naquele paciente que ele não está melhorando após a medida inicial, pessoal, nesse paciente eu devo medir o débito cardíaco, talvez até de forma mais invasiva, né, inicialmente a beira-leito, como é a cardiografia, a point of care, mas talvez com monitor de débito cardíaco, tá? Então, quando medir o débito cardíaco, né, pensando nisso, o choque circulatório que não melhora, quando eu tenho uma monitorização hemodinâmica básica, né, que eu já estou frente a um paciente em que eu sei que não vai dar conta, né, você tem um paciente que sabidamente tem uma hipertensão arterial pulmonar, tem uma disfunção ventricular direita, você está frente ao paciente com um choque cardiogênico, com uma IC compensada, talvez esse paciente, eu sei que a monitorização hemodinâmica básica talvez não vai ser suficiente para eu conseguir fazer isso. E se eu pensar em até no contexto, né, de centro cirúrgico, naquele paciente que tem uma cirurgia de alto risco, ou é um paciente que já tem uma convidade prévia, então você vai para uma, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, você vai fazer uma dupla troca valvar, né, uma revascularização com uma troca valvar, e esse paciente ele já tem uma disfunção ventricular, talvez nesse paciente eu já vou medir o meu débito cardíaco, né, tanto no intraoperatório como já no pós-operatório, você não vai esperar esse paciente ele começar a complicar para você começar a fazer uma intervenção. Você vai ter esse paciente mais na mão, então a gente faz uma abordagem mais preemptiva, tá? E em relação à classificação, pessoal, dos dispositivos, né, tem várias classificações disponíveis. Eu gosto dessa classificação, tá? Que ela divide a classificação de monitores de débito cardíaco em invasivo, minimamente invasivo e não invasivo. Né? A gente sabe que, né, o protótipo da monitorização hemodinâmica invasiva, né, e que é a monitorização hemodinâmica, né, que eu gosto muito, né, é o catéter de artéria pulmonar, né, é o Swan-Ganz, né, que é o pai, né, de todas as nossas ferramentas de monitorização hemodinâmica, né, que apesar de estar em desuso na prática clínica, eu acho que ele ainda tem ainda vamos dizer assim, uma relevância clínica muito importante no subgrupo específico de pacientes, ele é essencial. Além disso, a termodilção transpulmonar. Eu sei que a termodilção transpulmonar, você precisa no catéter venoso central, né, e no catéter da artéria, geralmente femoral, né, com termisto, no catéter especial, para poder avaliar a termodilção transpulmonar, né, de uma forma geral, ele é mais invasivo porque eu preciso de um catéter na artéria femoral, né, tanto que nos Estados Unidos, né, se pensar até no volume view, ele está saindo de linha porque tem muita complicação relacionada à canulação da artéria femoral, tá? E por isso que seria um pouco mais invasivo. Minimamente invasivo, né, em que basicamente eu vou precisar de uma linha arterial, num catéter arterial para fazer uma análise com tono de pulso, né, não calibrada, por exemplo, como o FlowTrack, tá? Ou um Doppler esofagiano, né, se eu estou pensando no contexto de monitorização hemodinâmica no centro cirúrgico, tá?
lembrar, né, eu vou falar um pouco isso mais para frente, mas a análise com contorno de pulso não calibrada, né, no paciente, principalmente, né, como ele avalia a morfologia da análise com contorno de pulso, a porção sistólica até a incisura dicrótica, tá? Eu não consigo avaliar no paciente que ele tem uma complacência arterial, né, alterada, ou que tem uma resistência circular sistêmica alterada, porém é um dispositivo que ele não tem uma calibração externa, se meu débito cardíaco tem um valor absoluto, ele é curado. A tendência, ela é verdadeira, porém, talvez no contexto de UTI, não seja curado você fazer uma análise de controle de pulso de uma forma não calibrada e o Doppler esofágico, né, para o centro cirúrgico. Em relação à monitorização hemodinâmica não invasiva, né, a gente tem a cardiografia point of care, né, que ajuda bastante a beira-leito, né, como uma ferramenta, né, inicial. Hoje em dia a gente tem o finger cuff, né, o campo volumétrico, o manguito de dedo, e que tenta avaliar, né, de forma invasiva tanto a pressão arterial como o débito cardíaco, vou explicar, né, mais para frente como isso funciona, e a biorreatância, que basicamente levia a variação de fase de corrente elétrica ao longo do tórax. Então você vai ter um eletrodo, né, que na verdade vai ser um emissor e um receptor, você vai ter uma baixa corrente elétrica, né, entre eles, e você vai ver a variação, né, da corrente de fase. Antigamente a gente via só a variação de amplitude de voltagem com a bioimpedância, e agora a gente vê a corrente de fase, que ela vai ter menos interferência, né, externa. A ecocardiografia, né, eu sou um amante da ecocardiografia, né, eu adoro fazer eco, mas eu sei que talvez o eco, né, como uma ferramenta de monitorização hemodinâmica, talvez, né, seja um pouco difícil. Né? E por que isso? Né? Se a gente parar a pensar, né, quantas intervenções, né, a gente faz no plantão. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui no momento zero eu dei volume. Né? Depois, né, nesse paciente, eu liguei um inotrópico. Tá? Depois eu fiz uma elevação passiva das pernas, né? Então fiz uma prova, na verdade, fiz uma medida, né, dinâmica de fluido de responsividade. Depois eu fiz um teste de oclusão final expiratória. Então, quantas medidas que eu estou fazendo? Então, quantos ecos eu vou precisar fazer nesse paciente ao longo do plantão? Tá? Então, eu sei que para eu ter uma ferramenta de monitoração hemodinâmica, eu preciso ver a tendência gradual do meu débito cardíaco. Eu sei que muitas vezes isso não é factível. Então, a ecocardiografia, eu acho que como avaliação inicial do seu paciente, ela é excelente para você avaliar, né, tanto morfologia como o débito cardíaco pela avaliação do VTI, mas ela é pouco prática para avaliação do débito cardíaco de forma sequencial. Você consegue fazer alguns ecos, mas às vezes o monitor de débito no paciente mais grave, ele seria mais adequado. Porém, eu sei que o finger cuff, né, o cuff volumétrico e a biorreatância, eles não são adequados, tá, para pacientes em terapia intensiva. Talvez na emergência, né, talvez em centro cirúrgico, eles tenham, tá, uma melhor reprodutividade. Então, a cardiografia, ela é interessante, mas ela precisa de exames seriados para considerar como uma ferramenta de monitorização hemodinâmica, e o cuff volumétrico, a biorreatância, eles não são adequados, né, para terapia intensiva. Então, como a gente mediu o débito cardíaco, deixa eu passar um pouquinho, né, sobre todas as opções que a gente tem. Né? É bem interessante esse slide, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, com a Edwards, mas acho bem legal, né, mostrando só a evolução do débito cardíaco, né, desde William Gans, né, e Jeremy Swan, em 1970, né, que é a própria evolução do catéter de Swan-Ganz, débito cardíaco intermitente para o débito cardíaco, né, semicontínuo, né, depois do catéter Precep, né, do Rivias, né, depois com FlowTrack, depois com Volume View. Então, fazendo análise com tônus de pulso, né, não calibrada, depois você fazendo análise de pulso com calibração externa e com a termodiluição transpulmonar com volume view. Então, como foi a evolução ao longo desses 40 anos, né? Então, é bem interessante quanta coisa, né, tem para frente. Então, falando um pouquinho, né, do Swan-Ganz, né, então seria o nosso protótipo, nosso padrão ouro para variar o débito cardíaco, em que ele faz uma termodiluição pulmonar pela equação Stewart-Hamilton, em que ele pode dar o débito cardíaco intermitente ou semicontínuo, né, que eu vou explicar para vocês, quando você tem um monofilamento, tá, de cobre. E além disso, você tem medidas hemodinâmicas, tá, diretas, né, por conta de medidas de pressão, né, intracavitárias, com a pressão venosa central, a pressão de oclusão arterial pulmonar, né, com catéter insuflado, a pressão arterial pulmonar, que você não vai conseguir isso com nenhum outro catéter. Então, frente ao paciente que tem uma hipertensão arterial pulmonar, em que eu quero fazer uma terapia direcionada para isso, eu quero ligar um óxido inalatório, eu quero melhorar meu acoplamento ventrículo arterial do ventrículo direito, né, é bem interessante, talvez, né, utilizar, né, o Swan-Ganz. E, além disso, ele vai me dar uma saturação venosa mista, tá? Que ela vai ser mais acurada que a saturação venosa central. E eu sei que o Swan-Ganz, ele vai ser bem interessante, tá? Principalmente no paciente com uma disfunção ventricular direita associada a uma hipertensão arterial pulmonar,
tá? Então, esse paciente é interessantíssimo você utilizar o Swan-Ganz, né, como para medidas, né, de pressões diretas, como para poder avaliar mais intervenções hemodinâmicas na circulação, né, direita. No paciente em choque cardiogênico, é uma medida interessante, né, principalmente para tentar avaliar a pressão de enchimento, né, até no paciente ECMO vena arterial, né, se você passa pregressamente a ECMO, é interessante para você poder manejar esse paciente, para avaliação de pré-ópera, transplante cardíaco, para avaliar se esse paciente ele já tem a pressão arterial pulmonar, né, tipo 1 por conta de remodelamento, e transplante hepático, né, tem várias outras indicações, mas o Swan-Ganz, né, ele é bem interessante, né, você pode fazer isso tanto de forma, né, intermitente, um catéter mais clássico, né, em que você, na verdade, você vai injetar, né, em que ele faz o método da débito cardíaco, a termodiluição pulmonar, ele faz o método por conta de uma diluição de indicador, né, então ele seria, né, o protótipo, né, disso, em que você vai injetar um soro gelado pela via proximal, tá? Isso é a variação de temperatura, né, nesse trajeto, aqui vai ser lido pelo termistor aqui na via distal. Enquanto eu tenho, na verdade, isso aqui me dá um débito cardíaco intermitente. Quando eu tenho um Swan-Ganz da nova geração, em que eu tenho monofilamento de cobre, em que ele aquece, né, ele faz microaquecimentos, né, do sangue de tempos em tempos, eu consigo medir a variação de temperatura, tá, ao longo do tempo, né, uma variação de temperatura que vai ser positiva, tá, entre o monofilamento de cobre e o termistor distal. Ele é um débito cardíaco semicontínuo porque ele vai me dar a medida dos últimos 2 a 5 minutos. Então, diferente do Swan-Ganz inicial, que eu vou ter uma medida intermitente, batimento a batimento, não, batimento, desculpe, né, de forma que sempre que eu for injetar, né, o indicador, em que às vezes não é meio preciso, né, eu preciso, né, dar aquela, né, fazer várias medidas para poder ver, né, e tirar os outliers. O monoflamento térmico, ele vai dar medida de 2 a 5 minutos. Então, apesar do Swan-Ganz ele ser excelente como uma ferramenta de monitoração dinâmica, como ele não dá uma medida batimento a batimento, quando eu vou fazer provas dinâmicas de fluido de responsividade, né, né, por exemplo, elevação passiva das pernas, um teste de oclusão final respiratória, é difícil poder avaliar isso com o Swan-Ganz, que eu vou ter que avaliar ou de forma intermitente na mão fazendo uma injeção, e com débito semicontínuo ele não seria sensível, tá, suficiente para poder fazer essas manobras. E isso é uma limitação do Swan-Ganz, tá? Que estou mostrando, né, como é que a gente passa, não vou entrar em detalhes sobre isso, e como é que ele faz, na verdade, né, pela equação de Stewart-Hamilton, a termodiluição pulmonar. Então, basicamente, né, bem interessante, eu vou injetar, né, o indicador, no caso, né, o soro gelado na minha via proximal, e ele vai ser lido pelo termistor na minha via distal. Eu vou ver a variação de temperatura ao longo do tempo, tá? Eu sei que, na verdade, meu débito cardíaco, ele é proporcional ao volume, à variação de temperatura, à constante e à integral da área sobre a curva, tá, da variação de temperatura, né? Então, eu vejo que o meu débito cardíaco, ele é inversamente, tá? Meu débito cardíaco ele vai ser inversamente proporcional à variação de temperatura, tá? E por que isso é interessante? Como é que a gente pode pensar, né? Então, se a gente olha esse exemplo aqui, né, vamos dizer que meu fluxo ele está muito rápido, meu débito cardíaco ele é muito bom. Então, quando eu injetei o soro na minha via proximal, na minha via azul, tá? Esse soro, né, ele ficou pouco tempo, como o fluxo é muito rápido, esse soro ele ficou pouco tempo em contato com o sangue do meu paciente, ele fez uma menor transferência de calor, logo gerou uma menor variação de temperatura. Além disso, esse indicador, como o meu fluxo é rápido, ele vai ter uma curva de decaimento mais rápida, fazendo uma menor área sobre a curva, o que indica um maior débito cardíaco. Já o paciente que ele tem um fluxo ruim, que ele tem um débito cardíaco ruim, esse soro gelado ele ficar mais tempo em contato com o sangue do paciente, vai gerar maior transferência de calor, gerando maior variação de temperatura, e a curva de decaimento, tá, desse indicador ao longo do tempo ela vai ser mais lenta, porque meu fluxo ele também vai ser mais lento, logo a minha área sobre a curva vai ser maior, mostrando que eu tenho um débito cardíaco, tá, menor. E a termodiluição transpulmonar? A termodiluição transpulmonar, pessoal, eu utilizo o mesmo princípio da termodiluição pulmonar, porém o indicador, além de passar pelas câmeras direitas, ele passa pelo pulmão, câmeras esquerdas, aorta e depois vai ser lido na artéria femoral. Então eu faço também uma termodiluição com indicador, é o mesmo princípio do Swan-Ganz, porém ele passa por um caminho mais longo. E além disso, é interessante, como ele passa pelo pulmão, para uma estimativa, né, de volumes, né, intratorácicos, eu consigo fazer medidas, tá, como por exemplo, água pulmonar extravascular, o índice de permeabilidade vascular pulmonar, que são medidas interessantes para avaliar minha fluido tolerância, ou até o volume histórico final global, que são marcadores de pré-carga, tá? E é interessante você ter mais, né, mais ferramentas, tá? Então, basicamente, né, então, se eu faço uma termolição transpulmonar, vai ser um cateterismo central, né, comum,
né, em que eu vou acoplar, né, um termistor para ver a temperatura do indicador, né, do soro que eu estou injetando. Esse indicador, né, ele passa, né, pelo coração, pulmão, câmeras esquerdas e desce. Tá? Ele vai ser lido pelo termistor aqui, que é um termistor específico, né, com um catéter específico, né, seja pelo volume view ou pelo pico. Ele vai ver a variação de temperatura, né, ao longo do tempo. Aqui só um vídeo, né, ilustrativo, mostrando aqui que eu faço a injeção aqui na minha central, tá, no meu indicador. A injeção passa pelas câmeras direitas, pulmão, câmeras esquerdas, tá? E pelo tempo médio, né, pelo mean transit time, ele consegue avaliar, tá, o volume pulmonar total, o volume térmico intratorácico, e aí sim ele consegue avaliar também, né, os volumes, tá, intratorácicos que me ajudam. Então ele me dá medidas, né, contínuas, né, na verdade ele vai calibrar a análise com tono de pulso, né, ele faz uma calibração externa da análise com tono de pulso, que eu vou ter batimento a batimento, que eu vou explicar mais para frente como é que a gente faz isso. Além disso, né, ele me dá parâmetros intermitentes toda vez que eu vou calibrar, tá, esse método, como a água vascular, a água extravascular pulmonar, o índice de permeabilidade vascular pulmonar, o volume estoque final global, a fração de ejeção global e o índice de função cardíaca. Tá? Então, é bem interessante, tá, todo o algoritmo, como é que ele faz. Dos sensores de monitores disponíveis, tá, a gente tem um pico, né, que é o monitor Pulso Flex da Getkin. Então, uma coisa importante que eu vejo às vezes muita confusão, né, dos internos, às vezes do residente, fala assim, eu vou colocar o monitor, vou colocar um EV1000 no meu paciente, tá, mas você vai colocar o EV1000, né, colocando o flow track, né, o sensor flow track, ou o sensor volume view, você vai fazer uma análise de tons de pulso, né, não calibrada, né, com uma calibração, né, interna, ou você vai fazer uma calibração externa dessa análise com tons de pulso, tá? É o mesmo princípio, avalia também por Stuart Hamilton, e uma coisa interessante, né, como ele passa pelo pulmão, a minha curva de termodiluição, ela vai ser um pouco mais lenta, porque o meu indicador ele vai caminhar para um maior trajeto, tá? E quando a gente faz essa calibração, que é interessante, né, quando a gente pensa nas contas de pulso, né, por que a termodiluição transpulmonar ela é tão interessante? Porque ela faz a mesma coisa que a análise de pulso, né, não calibrada ou internamente calibrada, né? Então, se a gente pensar aqui, né, no pico e no volume view, tá? Aqui a gente poderia pensar no flow track, tá? E aqui não calibrado, totalmente não calibrado no Smart Care. Então, olha que interessante. Aqui, basicamente, ele vai comparar o débito cardíaco, né, que ele é medido pela termodiluição transpulmonar, para poder calibrar o débito cardíaco, que é feito pela análise de pulso, e que tem um fator de calibração, né, que se relaciona à complacência e à resistência vascular sistêmica. Né? Quando eu tenho um monitor que ele não é calibrado, né, então, por exemplo, o Foltrex só faz uma análise de pulso, ele não faz essa calibração externa, basicamente ele faz uma calibração baseada em dados demográficos, né, em sexo, em altura e peso, tá? Uma calibração interna, porém, ele vai perder a acurácia do meu valor absoluto em situações que eu tenho uma alteração de complacência arterial, como, por exemplo, um paciente com sepse, um paciente com cirrose, uma síndrome vasoplégica no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, meu valor absoluto, ele não vai ser, né, na verdade, não vai ser confiável, nem na calibração interna, nem no não calibrado. Então, nesses casos, a gente vai ter mais calibração externa. E porque a gente sabe que o paciente que está precisando de muita droga vasoativa, em que você está pensando em fazer, né, uma análise do débito cardíaco, é muito frequente na UTI, talvez o que tenha a calibração interna, só faz uma análise com tom de pulso, né, isolada ou não calibrado, não sejam adequados para você poder avaliar, né, em terapia intensiva. Então, basicamente, isso que eu tinha comentado. Né, você também pode fazer análise com tom de pulso, né, por métodos não invasivos, né, como, por exemplo, o finger cuff, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, basicamente, o que a calibração externa faz, ela compara o débito cardíaco, que ele é medido pela termodiluição transpulmonar, com o débito cardíaco, né, que ele é medido pela análise de pulso, e ele faz esse fator de calibração. Ideal que sempre que eu tiver uma alteração, né, em relação à complacência arterial desse paciente, então aumentei droga vasoativa, adicionei o segundo vasopressor, seria interessante que eu faça mais uma análise, né, de forma intermitente com a termodiluição transpulmonar para poder calibrar a minha análise de pulso. Né? Geralmente a gente faz isso 3 vezes durante o plantão, ou sempre que o meu paciente ele tem uma pior hemodinâmica, né, significativa, sempre que eu tenho uma alteração na minha complacência, né, arterial. Tá? Geralmente a gente tem uma análise de pulso, né, pelo método de Windcastle, né? Tem vários modelos matemáticos, né? Model Flow, Windcastle, que eles fazem isso, e tanto pelo formato, né, pelo formato da extensão da curva, né, de sístole, a gente tenta avaliar isso.
tá? Aqui, só os parâmetros, né, que a gente tem contínuos, né, por exemplo, com a avaliação, né, do volume view. Então, a gente tem parâmetros dinâmicos de responsividade, o índice cardíaco, a essência sistêmica, então tem parâmetros também indiretos calculados, tá? E parâmetros também intermitentes, como a água extravascular pulmonar, que seria uma medida interessante, né, de fluido tolerância, então avaliar se esse paciente ele vai ser tolerante ou intolerante ao dar mais volume, né? Então isso é bem interessante no paciente com uma síndrome de desconforto respiratório agudo, em que muitas vezes você vai ter um paciente que ele vai ser fluido responsivo, tá, mas ao mesmo tempo fluido intolerante, né? E a gente sabe que isso não é mais uma resposta dicotômica, né? Antigamente a gente achava que o paciente que ele é fluido responsivo ele era fluido tolerante. E a gente sabe, né, com o estudo, né, do Catan, né, recente, né, que não é bem assim. Então, a gente deve avaliar fluido responsividade e fluido tolerância, né, toda vez que eu estou avaliando o volume. E um paciente que ele tem uma permeabilidade vascular pulmonar aumentada, maior do que 3, ele vai ter maior facilidade de fazer uma congestão pulmonar, né, e vai ter uma síndrome de conforto respiratório agudo. Então, é interessante que eu tenho medidas, né, tanto, né, contínuas, como o débito cardíaco, né, como intermitentes, que me dão mais informações, tá? Aqui só mostrando as medidas intermitentes, né? E é super, né, interessante que ele vai enchendo de água aqui a água extravascular pulmonar, e aqui o PVPI, né, que está de 2,2, tá? A anastomosia de pulso não calibrada, né, que vai ser uma calibração interna, né, com métodos demográficos ou não calibrados. A grande questão, pessoal, é que vai depender da complacência arterial. Então, eu posso ter uma alteração na morfologia do contorno de pulso, ou pelo volume sistólico, tá? Ou pela minha complacência arterial, tá? E a complacência arterial, ela pode aumentar ou reduzir e vai mudar a morfologia. Então, aquele valor absoluto que eu estou vendo no débito cardíaco, talvez não seja esse, né? Frente ao paciente ter uma alteração da complacência arterial ou da resistência vascular sistêmica, talvez não seja fidedigno poder avaliar isso. A tendência temporal, né, se não tiver outro método, a tendência temporal ela é interessante. Então, dei volume, né, fiz uma elevação passiva das pernas, o débito cardíaco subiu em 10 a 15%, excelente. Mas talvez, né, no paciente vasoplégico, no paciente com cirrose, não vai ser o método ideal. E às vezes ele vai ser mais interessante no contexto, né, de centro cirúrgico. Né, as análises com tom de pulso, né, então a gente tem o FlowTrack, tem o ProAQT da Getkin, tinha o Lítico Rápido, né, que saiu. É só preciso de uma linha arterial, um catéter arterial radial, porém ele não é calibrado, então talvez no paciente na UTI, tá, não deve ser utilizado, né, de rotina. Aí a cardiografia transtorácica, né, que é super interessante, né, e que vai ser muito importante, né, principalmente aquela avaliação inicial do paciente em choque circulatório, principalmente para você excluir o choque obstrutivo. Então, avaliar se esse paciente ele não tem um pneumotórax hipertensivo, ele não tem uma cava dilatada, que me mostra que eu tenho, na verdade, uma limitação ao retorno venoso, e que esse paciente ele pode ter tanto um TEP, uma disfunção ventricular direita, um tamponamento cardíaco. Então, ele me ajuda a afastar o choque obstrutivo, né, de forma rápida. Eu consigo avaliar tanto a função ventricular esquerda e direita, avaliar de forma anatômica e funcional o que, que eu estou, na verdade, lidando com isso. Eu consigo fazer análise do débito cardíaco, né, pelo volume sistólico, que vai ser o cilindro de sangue que passa pela via cerebro ventrículo esquerdo, em que a base desse cilindro vai ser o πr ao quadrado, né, esse diâmetro, né, o πr ao quadrado, e integral velocidade de tempo, né, que vai ser a distância percorrida pelo sangue a cada batimento cardíaco. Isso você vai ter o volume sistólico à beira-leito e o débito cardíaco. A gente sabe que é operador dependente e que muitas vezes, só de você mudar a direção da sua mão, ou a própria inclinação, né, que lembrar que o VTI é dependente do cosseno do ângulo, então é ideal que a gente tenha mais, né, paralela ao fluxo possível. Isso pode gerar uma variação de VTI e às vezes assim, uma avaliação, né, errada do seu paciente. A bioreatância, né, lembrar que a bioreatância é interessante, que ela vai medir a variação de fase de corrente elétrica, então tem uma corrente contínua entre os eletrodos, né, um emissor e um receptor, e a bioreatância ela vai ser um salto tecnológico em relação à bioimpedância. A bioimpedância ela avaliava pelo menos somente a amplitude, tá, da corrente elétrica, enquanto a bioreatância ela avalia, né, a mudança de fase, que ela é menos sensível, tá, ela é menos, vamos dizer assim, menos sensível a estímulos externos. Porém, lembrar que esse paciente na UTI, pessoal, tem muito estímulo externo, tem muita variação e não é curado para poder medir a bioreatância, tá? Nem, né, o manguito do dedo, né, que é super interessante, né, que é o volume clamp, né, o finger cuff, em que basicamente, né, você tem um pletismógrafo. Esse pletismógrafo, ele trabalha, né, é um manguito que ele trabalha, por exemplo, 1.000 vezes, né, a cada segundo, é um negócio super rápido, em que ele tenta manter o volume de sangue arterial constante, tá? E ele dá para você uma curva, tá, de pressão arterial
ali. E por essa curva de pressão arterial, ele consegue estimar tanto a PA, né, de forma contínua, como o volume sistólico, tá? Então é super interessante, porém, sabe que o meu paciente está hipoperfundido, da mesma forma que eu vou ter um tempo de instinto capilar lentificado, provavelmente não vai ter um fluxo sanguíneo adequado para poder avaliar, né, tanto a PA de forma contínua como o volume sistólico. Então, ele não é recomendado, tá, no contexto do choque circulatório. Então, se eu pensar, né, no resumo aqui dessa aula, frente ao paciente talvez com choque circulatório, talvez a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma ultrassom dinâmica básica e, se disponível, fazer um ecocardiograma point of care, né, para poder avaliar, né, choque obstrutivo, avaliar se esse choque é hipodinâmico ou hiperdinâmico, avaliar como é o débito cardíaco desse paciente, um débito cardíaco normal ou aumentado, né, me sugere que eu estou frente ao paciente de um choque distributivo, por exemplo. Já um débito cardíaco reduzido, eu vou pensar mais no choque, né, hipovolêmico, obstrutivo ou cardiogênico, e eu vou poder excluir isso. Avaliar se tem SARA, tá? Se não tiver SARA e se esse paciente ele melhora inicialmente, e não vou precisar monitorizar o débito cardíaco, esse paciente está indo bem, tá? Não vou precisar medir de forma contínua meu débito cardíaco. Porém, é um paciente que ele não melhora ou que tem SARA, eu devo avaliar se ele tem disfunção de VD e HP. Se é um paciente que já tem uma disfunção ventricular direita, nem pressão arterial pulmonar, talvez seja interessante você ter uma medida da pressão arterial pulmonar, tá, de forma contínua, para poder fazer intervenções, eu poder avaliar a resposta às intervenções. Então, um catéter de artéria pulmonar Swan-Ganz, né, seria super interessante. Porém, se eu não tenho isso, mas se eu tenho, por exemplo, uma sepse pulmonar, em que esse paciente ele evolui com uma síndrome de desconforto respiratório agudo, talvez até a mobilização transpulmonar, né, seja uma ferramenta excelente, com calibração externa, em que eu vou ter, na verdade, um débito cardíaco, né, acurado, batimento a batimento. Então, para concluir, a gente sabe que o nosso débito cardíaco é a principal variável, né, macrohemodinâmica, em que ela deve ser medida nos pacientes que eles não respondem às medidas iniciais, para poder fazer o diagnóstico do tipo de choque que eu estou observando e para poder monitorizar minhas intervenções terapêuticas. No paciente com a disfunção ventricular direita e hipertensão arterial pulmonar, lembrar sempre do Swan-Ganz. No paciente com sepsis e com SARA de forma associada, eu posso pensar em termos de transpulmonar. Lembrar que os métodos, né, às vezes não invasivos ou minimamente invasivos, a anatomia de pulso não calibrada, talvez não seja ideal para um paciente na UTI. E a cardiografia, ela vai ser interessante para o diagnóstico inicial, porém ela é pouco prática, né? Você pode utilizar, né? Eu utilizo, mas ela é pouco prática como uma ferramenta para fazer uma monitorização dinâmica para poder avaliar meu débito cardíaco de forma sequencial. Né? Muito obrigado. Obrigada, Yuri. Parabéns aí pela excelente apresentação aí, uma revisão super completa e atualizada. Queria abrir para perguntas, então fiquem super à vontade para mandar pelo chat ou aqui abrir a câmera, o microfone, fiquem super à vontade. Yuri, parabéns, excelente apresentação. É uma revisão bem completa. E eu acho que tu abordaste alguns pontos assim que são cruciais. E dois aspectos chamam a atenção porque a gente tem muitos residentes aqui, médicos em formação, e é importante ter o conhecimento e saber não só interpretar as variáveis, mas interpretar os métodos, né? As vantagens e as limitações. E um aspecto que tu abordaste, acho que de forma muito adequada, é com relação à ecocardiografia. E tem um aspecto que eu acho que também é importante, que é a variabilidade entre observadores, né? Então, o Yuri está de manhã e o Yuri está apto. Aí à noite chega o Fernando. O Fernando não tem a expertise do Yuri, né? E isso pode comprometer o cuidado. Então, eu sempre digo que o eco, ele, né? E tem o Férez aqui que está se coçando já, não é, Férez? Mas é importante o eco, eu não tenho dúvida, né? Ele dá o que eu chamo de uma avaliação morfofuncional. E tu enfatizaste muito bem que no início isso é extremamente importante, sem dúvida. E uma outra questão, e aí eu queria ver contigo, assim, qual é a tua ideia, essa transição do menos invasivo para o invasivo, né? Porque isso implica em custo, e hoje em dia, cada vez mais, a gente está na mão, não é? Da gestão, a controladoria está de olho no que é feito na UTI.
Eu sei que é difícil. Aquele doente que tu desse o exemplo, né? Dupla troca valvar, tu já sabe que vai ter que ser invasivo, né? Agora, aquele que está bem, qual é o momento quando ele começa a piorar? Como proceder para fazer essa transição de um não invasivo para um menos invasivo ou para um invasivo? Tá? Eu acho que é uma excelente pergunta. De uma forma geral, eu já escutei a aula de alguns, né, grandes mestres da monitoração dinâmica, né, o Sr. Javier Monnet, o João Tebu, e, assim, a minha impressão, né, à beira-leito, naquele paciente que ele, sabe aquele paciente que não está indo bem? Você começou a fazer a ressuscitação volêmica, você começou a avaliar provas, né, de fluido de responsividade, você deu volume, aquele paciente que ele continua pegajoso, não melhorou o Motley, o tempo de tinta capilar, né, continua, né, identificado, lactato subindo, e você não tem ideia do que você está fazendo com aquele paciente. Tá? A impressão é que esse paciente, se você não fizer uma intervenção, né, adequada, né, certeira, e avaliar qual o principal componente, né, do choque circulatório desse paciente, provavelmente você vai evoluir para uma disfunção de múltiplos órgãos e você vai entrar numa situação de incoerência hemodinâmica. Então, que muitas vezes você vai melhorar o débito cardíaco, né, de forma tardia, né, a gente sabe que muitos pacientes na fase tardia, eles acabam evoluindo até com um choque distributivo, então, por si só, eles acabam aumentando, né, o débito cardíaco, porém, é um débito cardíaco que a gente fala que é uma perfusão de luxo, né, você melhora o DO2, porém, você já tem uma disfunção mitocondrial, e esse paciente, ele não melhora, tá? Você melhora o débito cardíaco, você não melhora a microhemodinâmica. Então, a minha impressão você tem um gap de horas, tá? Intervenção, né, em terapia intensiva, né, eu penso que esse paciente ele já passou muitas vezes pelo pronto atendimento, né, já passou pelo setor de emergência. Então, quando ele chega para você, né, esse paciente ele já fez aquela medida inicial. Então, quando esse paciente ele chega na UTI, Nora está em ascensão, droga vasoativa em ascensão, é um paciente que está piorando a microhemodinâmica, eu acho que é um paciente para você, né, pensar em fazer uma monitorização hemodinâmica mais invasiva, talvez com até uma redução transpulmonar, tá? Pelo menos, né, eu penso dessa forma. E se eu vou colocar esse paciente em ventilação mecânica, né, pensando, né, em relação a fluido de responsividade, né, e fluido de tolerância, eu acho que até uma redução transpulmonar, ela dá, né, bastante, né, assim, bastante informação para a gente, mas também não esquecer do Swan-Ganz, né, que o Swan-Ganz, de uma forma geral, né, se você não utilizar o Hemosfere, né, não tem nenhum conflito de interesse, né, você pode fazer, né, utilizar com um débito cardíaco, né, intermitente, né, com monitor comum, né, uma ferramenta barata e que às vezes te dá também muita informação, né, à beira-leito. Yuri, aproveitando essa pergunta do Fernando, tem uma pergunta no chat, seguindo na direção um pouco oposta do Dr. Fernando. Qual seria o melhor momento de retirar a monitorização mais invasiva e ir para uma menos invasiva, especialmente naqueles pacientes mais limítrofes, como uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é importante, que valeria a pena seguir monitorização, mas não mais com o SWAN? Eu acho que assim, né, da mesma forma que você, né, pensa, talvez naquela fase de estabilização da ressuscitação volêmica, então aquele paciente ele está estável das funções orgânicas, ele parou de piorar, ele começou até a melhorar, talvez esse paciente não faça mais sentido eu fazer uma monitorização hemodinâmica, né? Eu penso que eu vou ter uma monitorização hemodinâmica necessária sempre que eu vou fazer uma intervenção. Se esse paciente está melhorando e se eu não vislumbro fazer uma intervenção nesse paciente, eu acho que esse momento não é necessário mais a monitorização dinâmica mais invasiva. Yuri, é o Rubens. Desculpe aí, eu não abri a câmera. Vivi, só uma provocação para o Yuri. Já que nós temos, como o Fernando falou, vários residentes aqui com a gente, primeiro pela objetividade da sua apresentação e capacidade tão de síntese, parabéns. Mas eu queria que você deixasse aí uma fala. Como evitar o excesso da valorização daquela informação que muitas vezes é questionável e sequer está confiável. Eu acho que isso vale a pena comentar, amigo. Perfeito. É, talvez, acho que o grande exemplo disso, né, que eu vejo na minha prática diária, talvez seja a análise com tona de pulso não calibrada.
tá? Então, muitas vezes o paciente que já chega ao centro cirúrgico, né, chega com uma pressão arterial invasiva, e o pessoal vê um débito cardíaco, né, às vezes adequado, né, 5, 6, 7 litros de débito. E fala, acho que esse paciente ele está bem ressuscitado. E você tem um valor ali, que ele não é acurado, tá? Eu não faço ideia como é que é a complacência arterial desse paciente. Muitas vezes, quando eu faço a monitorização no mesmo paciente com eco, por exemplo, eu vejo que o débito não era 6, era 7, era 3 de débito, era 2 de débito, tá? Então, o que eu posso falar é muito mais do que o valor, né, absoluto, né, das variáveis, né, saturação venosa central, né, e parâmetros hemodinâmicos, avalie seu paciente, tá? Você começa com as janelas clínicas de perfusão, então o nível de consciência, pele, como é que está o TEC desse paciente, como é que está o Motley, tá? Diurese, microhemodinâmica, lactato, saturação venosa central, gap de PCO2. Você não utilizar uma ferramenta isolada, é você utilizar várias ferramentas para você construir seu raciocínio clínico à beira-leito, tá? Muito mais do que uma medida de débito, e lembrar que muitas vezes o débito ele pode não ser adequado para aquele paciente. Você pode ter um débito de 5, mas é um paciente que está com uma sepsis, tá? É um paciente que precisa de um débito cardíaco de 9. Então, lembrar que muitas vezes um débito cardíaco de 5, em algumas situações, ele não é adequado. E se você ficar, né, satisfeito com esse débito cardíaco, muitas vezes você vai perder seu paciente. Então, muito mais do que olhar o valor, né, absoluto, Rubens, acho que é perfeita a sua colocação, é você avaliar seu paciente à beira-leito e ver como é que ele está indo. Vivi, posso fazer uma perguntinha? Claro. Tá. Yuri, boa noite. Parabéns pela aula aí, pela. Mobral, você pode tudo, velho. Tá bom. É... Ô, Yuri, é, é, primeiramente, o eco você falou corretamente, é uma monitorização focal, né? Ela não é contínua, mas ela é continuada, tá? Você pode repeti-la várias vezes, obviamente, como o Dr. Fernando falou, existem diferenças interpessoal de observadores, mas, porém, no seu mesmo plantão, você pode fazer continuadamente, intermitentemente, essas avaliações. E aí, eu complemento com uma segunda pergunta. É o seguinte, como falou que aí a gente tem bastante residente na nossa reunião aí, eu sei que eu vou chover no molhado, mas eu gostaria que você colocasse a sua impressão, que nem todo mundo tem todas essas monitorizações ditas aí. Me fala um pouco mais sobre PVC, a utilidade dela, porque é a grande, digo assim, é a grande ferramenta que a maioria, que todo mundo tem. As inconsistências dela e o auxílio que ela pode te dar numa situação de choque circulatório. É coisa bem básica, porque é uma medida que todo mundo faz, tá certo? Agora, as interpretações são diferenciadas conforme a patologia e às vezes ela não te informa nada, às vezes ela te complica também. Não, justíssimo. Né? E assim, Marcos, eu sou um amante da ecocardiografia, né? Eu sou coordenador de curso de eco do HC, né? Então, eu faço muito eco no meu dia a dia. Mas eu sei que às vezes você está num plantão com 2, 3 pacientes graves, né? Então a sua capacidade de fazer a monitorização, né, mais contínua desse paciente às vezes fica um pouco mais complicado, né? Em relação à PVC, eu acho que apesar de ela ter sido, né, vamos dizer assim, né, colocada de lado por muitas pessoas, tá? Eu ainda uso a PVC, né, diariamente no meu dia a dia, tá? A primeira coisa, porque a PVC, você já tem uma medida, né? Você vai passar um cateter no central, alto, é fácil, você tem que conectar o monitor. Então você já tem aquela medida de forma fácil, né? Você não vai ter que invadir mais seu paciente por conta disso. Então a primeira coisa é pela praticidade da PVC, né? Na sua época que eu medi a PVC ainda com coluna de água, né? Então já fiz isso, né? Muito à beira-leito, né? Na época do Rivers, né? E tudo, tá? E na forma geral, você vai ter uma medida, né, de acoplamento ventrículo arterial do ventrículo direito, e de limitação ao retorno venoso, né, bem interessante, tá? A gente sabe que os parâmetros, né, talvez absolutos de pressão nova central, com parâmetros estáticos de responsividade, eles não são tão acurados assim para predizer fluidosponsividade. Porém, isso os valores intermediários, aquela zona cinzenta que a gente fala. Porém, eu sei que valores muito baixos, uma PVC de 1, de 2, provavelmente esse paciente é fluido responsivo. Já uma PVC de 15, de 20,
provavelmente esse paciente não é fluido responsivo. Se eu pensar numa PVC como principal, né, força opositora ao retorno venoso, né, se eu pensar em pressão média de vestimento menos a pressão venosa central, né, e lembrar que a PVC ela vai ser, na verdade, a pressão que ela vai, né, se opor à pressão média de vestimento, uma PVC mais alta, né, sugere que talvez esse paciente vai ter uma dificuldade de ter um retorno venoso adequado e que talvez vai ter um grau de congestão venosa sistêmica. Além disso, se eu utilizar a PVC para poder medir e guiar minhas intervenções, né, é bem interessante. Então, por exemplo, você tem uma PVC de 5, você deu volume para esse paciente, a PVC foi para 12. Talvez isso esteja me demonstrando que aquele ventrículo direito, ele não conseguiu, né, ter um fluxo, né, adiante, né, de forma adequada, em que você teve um aumento consequente da PVC. Então, você aumentou a pré-carga mais do que aquele ventrículo direito teve a capacidade de poder fazer isso. E quando você mede a PVC, esse é o grande pulo do gato, com o débito cardíaco, com uma ecocardiografia, aí eu acho que é perfeito, tá? Porque, por exemplo, se você aumenta a PVC, tá? E você baixa o débito, você tem uma situação de disfunção ventricular direita. A PVC no paciente com disfunção ventricular direita, eu acho que ela é excelente, porque se eu dou inotrópico, minha PVC cai, né? Se eu estou tirando volume, se eu dou diurético, a PVC cai, é excelente para você poder avaliar a beira-leito, se você está melhorando o acoplamento ventrículo arterial do ventrículo direito desse paciente. Talvez a PVC seja a grande medida a beira-leito disso. Então, aquele paciente que você deu volume ou deu inotrópico, o débito cardíaco subiu e a PVC caiu, você sabe que você está no caminho certo, tá? Que você está conseguindo, né, melhorar esse paciente, tá? E isso é essencial, tá? Você vê como é que a PVC e o débito cardíaco eles caminham. Se a PVC ela está subindo, o débito cardíaco não teve diferença, provavelmente está gerando só congestão venosa, tá? Sistêmica, sem nenhum benefício, tá? Mas se a PVC ela se mantém constante, o débito cardíaco está subindo, provavelmente esse paciente ele tem algum sinal que ele é fluido tolerante e que ele tem uma resposta a volume. Então, eu gosto muito de utilizar PVC, né, de forma não invasiva, né, sem nenhum dispositivo, junto com a ecocardiografia point of care beira-leito. Ok, obrigado, viu? Yuri, Marcelo Maia, boa noite. Excelente apresentação. Acho que você trouxe para nós a luz de várias verdades, né? A gente conversa bastante, eu e Fernando, sobre catetes Swan-Ganz e a monitorização da fisiologia cardiovascular. Em 2016, a gente publicou na ICM o do Motoring Score, tá? O grupo aqui nosso de Brasília, e que naquele momento, pacientes em choque séptico, com 28 dias de taxa de sobrevivência, e aquilo para nós gerou um fato de resultado interessante, mas há 9 anos atrás isso. E hoje a gente vê novamente as publicações do Motoring e do tempo de enchimento capilar, substituindo as variáveis, né, de hipoperfusão tecidual. E é isso que eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí. A gente vai ter serviços aí que não tenho características de motorização, eu tenho motorização pelo meu CIR. Talvez um limitante para nós seja o custo, né, do Acuma IQ, que é o custo do sensor pressórico. Acho que isso traz para nós uma dificuldade grande. A utilização do Foresight como motorização de oxigenoterapia cerebral a gente utiliza bastante na unidade de stroke. Mas assim, eu queria que nós falássemos aí para o nosso público mesmo, que você desse um pouquinho de luz para nós aí do tempo de enchimento capilar versus Motoring Score. Em hospitais, é lógico, em que nós não vamos ter todo esse arsenal de intervenções aí hemodinâmicas. Não, perfeito, Marcelo, obrigado. De uma forma geral, né, eu acho que o tempo de enchimento capilar, né, quando ele é avaliado, né, de forma adequada, né, isso eu sempre, né, até brinco com o residente, né, se você pega o Andrômeda, né, eles colocavam, né, a lâmina por 15 segundos, né, para poder avaliar de forma adequada. Né, quantas pessoas fazem isso a beira-leito? Né, assim, raramente você vai ver uma pessoa, né, esperando 15 segundos para poder avaliar o tempo de enchimento capilar como deve ser feito. Mas o que é interessante, né, você fazer uma terapia, uma restauração hemodinâmica guiada por essas variáveis de perfusão periférica, né, não invasivas, é que, primeiro, elas vão ser muito mais rápidas, você vai ver uma resposta muito mais rápida que muitas variáveis microhemodinâmicas invasivas, como, por exemplo, o lactato. Né? Às vezes o pessoal fica muito apegado ao lactato, mas a gente sabe que a cinética do lactato ela é lenta, tá? E que muitas vezes vai ter fatores confundidores, né? Esse paciente ele tem um grau de função hepática, é um paciente com cirrose, você está utilizando adrenalina, esse paciente tem hiperlactatemia do estresse. Então, às vezes, eu acho que, né, você avaliar seu paciente à beira-leito, né, então, se o paciente está mais quente, você vai ter tem um enchimento capilar que foi identificado, ele melhorou o Mottling, por um Mottling grau 3, agora está um Mottling grau 1. Além disso, você vai ter uma correlação com o delta-SOFA,
tá, de forma adequada, então você vai melhorar a disfunção orgânica desse paciente. É mais rápido que muitas variáveis, né, invasivas de microhemodinâmica, como o lactato, né, que a gente é muito apegado ao lactato. Eu acho que é uma ferramenta, né, essencial para você fazer beira-leito, né, junto com tudo que você pode pensar para o seu paciente. Não sei se você quer complementar, fica à vontade. Eu acho que é isso mesmo, a gente trazer, né, a luz da realidade, né, das terapias intensivas nacionais. Particularmente, eu gostava muito da monitorização do EV1000 e a água transpulmonar. Sabe, era um defensor bem grande. A gente utilizava com bastante critério e era muito interessante por conta dessa semi-invasibilidade, vamos dizer assim, né, e você não precisar utilizar artéria pulmonar como catéter. Mas eu acho que é isso mesmo, acho que cada vez mais a utilização de tecnologias ou mesmo de avaliações do beira-leito, que não utilizem tanta tecnologia, isso daí traz resultado, né? A gente viu pelo Andrômeda que traz resultados aí, com certeza, em sobrevida de pacientes, principalmente pacientes em sepsis. Não, eu acho que está super perfeito. Obrigado aí pela resposta. E acho que esse ano eles concluíram o Andrômeda 2, né? Então provavelmente esse ano, comecinho do ano que vem aí, a gente deve ter aí a continuação e vamos ver o que vem, né? Com relação ao lactato, né, eu acho que quando tu faz a abordagem, né, Yuri, do DO2, a gente, quando fala de débito cardíaco, de fluxo, ele é o principal componente, digamos assim, que vai se linkar ao conteúdo arterial, que é a hemoglobina e a saturação. E o lactato, digamos, eu sempre digo isso nas aulas, que o lactato ele dá uma ideia do passado das últimas 4, 6 horas. E para eu ter uma avaliação em tempo real é a saturação venosa, né? Seja ela central ou a mista. Então, quando eu faço uma avaliação hemodinâmica, sempre é interessante que eu tenha essa avaliação da perfusão também, não é? Porque, como tu bem salientaste, de fato, o desacoplamento, né, da macro e da microcirculação, né, isso a gente vê muito, né, principalmente em choque cardiogênico, assim, né? Tu normalizaste a pressão, o choque séptico ele parece que engana um pouco mais, a gente consegue levar o doente com disfunção de múltiplos órgãos por mais tempo, 2, 3 semanas. O choque cardiogênico ele vai morrer, né? A gente até pode trabalhar com ECMO, enfim, prolonga um pouco mais, mas a evolução é muito ruim à medida que o lactato sobe, não é? Então, acho que essa abordagem, quando a gente faz a avaliação hemodinâmica, é ter uma avaliação de perfusão junto, que pode ser o modeling, que é barato, não é? Mas tem que ser bem executado, como foi salientado, né? E certamente ninguém, quando faz uma avaliação do modeling, né, faz, não é como está descrito no Andrômeda, né, que deveria ser, né? Perfeito. Bom, gente, acho que a gente está chegando então no nosso horário. Eu Uma queria. pergunta aí, Vivi. Claro, claro, tem. Ai, desculpa, tem mais um. O Irã, doutor em CTI, onde o único método disponível de monitorização hemodinâmica avançada é o flow track. O senhor ainda acha que faz sentido usá-lo como guia para decisões, mesmo com as limitações conhecidas? Em qual situação ainda ele é favorável, na sua opinião? Irã, obrigado pela pergunta. Acho que a primeira coisa no centro cirúrgico, né, com certeza, o paciente que não tem vasoplegia é super interessante. Eu gosto de utilizar o flow track, né, ou qualquer, né, que faz análise com tom de pulso, né, com calibração interna, né, ou não calibrada, com uma medida de tendência temporal, ou para poder avaliar, né, avaliações de fluido responsividade com parâmetros dinâmicos. Então, fazer uma elevação passiva das pernas, fazer um teste de oclusão final respiratória, né, como você vai ter uma variação do débito cardíaco batimento a batimento, ele é acurado e preciso, né? Então, ele tem pouca variação, né, entre as medidas, né? Então, ele é muito interessante para avaliar a tendência temporal. Então, como é que está meu débito cardíaco ao longo do tempo, né? Se ele está aumentando ou ele está reduzindo. E nessas provas dinâmicas, né? Fez uma elevação passiva das pernas. Meu débito cardíaco aumentou 15%. Baixei meu paciente novo. Meu débito cardíaco caiu. Isso mostra para mim, é legal, eu consigo avaliar a tendência temporal de forma adequada. Porém, aquele valor absoluto eu não posso utilizar para poder guiar minhas decisões. Tá? Isso talvez seja, né, a grande, né, ferramenta. Eu acho bem interessante, você pode utilizar o Flow Track nesse sentido, mas você não pode confiar no valor absoluto, porque você, como não tem uma calibração externa, você não está avaliando a complacência
nem a resistência circular sistêmica do seu paciente. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Acho que agora não. Bom, Yuri, queria te agradecer mais uma vez. Obrigada aí pela aula super explicativa, atualizada. Enfim, nos deu aí um panorama incrível, né, de monitorização. Queria agradecer a todos que tiveram presentes e a gente se encontra na próxima semana. Obrigada, viu? Obrigado aí, boa noite Então, aí. gente. Eu agradeço o Obrigado, Yuri. convite. Uma boa noite. Boa noite, Abraço a boa todos. boa noite, boa noite. Grande